Amém. Queridos, abram suas Bíblias no Evangelho de Lucas, capítulo 24. Nós vamos trabalhar os versículos de 50 a 53. Lucas, capítulo 24, e os versículos de 50 a 53. Lucas 24, dos 50 ao 53. Nós vamos trabalhar uma temática que tem por título: Viva sob a bênção de Cristo. Viva sob a bênção de Cristo. Nós vamos trabalhar como viver debaixo, sob a bênção do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós vamos identificar como poderemos continuamente viver sob esta bênção. Lucas 24, dos 50 ao 53, diz o seguinte: E levou-os fora até Betânia, e levantando as suas mãos, os abençoou. E aconteceu que, abençoando-os, ele se apartou deles e foi elevado ao céu. E adorando eles, tornaram com grande júbilo para Jerusalém. E estavam sempre no templo, louvando e bendizendo a Deus. Amém. Feche seus olhos, curva a sua cabeça, não feche a sua Bíblia. Senhor Deus, aqui estamos, Pai, mais uma vez para te agradecer. Agradecer por tudo que o Senhor é nas nossas vidas. Agradecer por tudo que o Senhor derrama sobre cada um de nós. Obrigado, Pai, por cada palavra que o Senhor nos conduziu, através dos louvores, através das leituras, através do memorial da ceia do Senhor. Que agora nossos corações estejam abertos, humildes e quebrantados para ouvir a tua voz. Muito obrigado, Pai, pelo privilégio de te servir. Muito obrigado pelo privilégio de poder levar a tua palavra, o teu amor, a tua graça e a tua misericórdia para todo aquele, Pai, ao qual o Senhor nos designar. Te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém? Viva sob a bênção de Cristo. Nós chegamos neste momento ao fim de uma série de mensagens no Evangelho de Lucas. Desde o início de setembro, que nós estamos vindo a meditar sobre o que Deus tem a nos falar neste Evangelho. E nesse Evangelho, nós vimos Deus falar conosco no capítulo 7 de Lucas, quando ele afirmava a mim e a você: não chores, Deus não te abandonou. Nós aprendemos com Cristo, no capítulo 8 de Lucas, o que fazer em meio ao desespero. O que fazer em meio ao desespero. Em Lucas 9, Deus nos falou da urgência em existir mais amor e o dever de nós alimentarmos a multidão.
Existe uma urgência tremenda no mundo de mais amor, de mais cuidado, de mais zelo, de mais afeto, de mais carinho. E nós precisamos, como servos do Senhor, alimentar esta multidão. Porque graças a Deus, nós temos sido alimentados. Existem pessoas que têm cuidado de nós. Existem pessoas que têm se importado com a nossa vida. Ainda em Lucas 9, nos foi respondida uma pergunta muito interessante: quem é Jesus? Quem é Jesus para você? Quem é Jesus para mim? Na minha vida, o que tem sido Jesus? Jesus tem sido alguém ao qual eu tenho me doado de maneira integral? Ou apenas o que tem sobrado eu tenho destinado as migalhas para Ele? Quem é Jesus para você? Em Lucas 11, Deus nos fala a necessidade de não parar de orar. Não parar de orar. Não parar de orar. Porque a oração, ela faz com que nós possamos estar dia após dia juntos do nosso Senhor Deus. Talvez em Lucas 11 tenha vindo à sua memória o que você veio buscar. Em Lucas 11 nós trabalhamos a temática o que você veio buscar. Muitas vezes nós estamos em ambientes religiosos buscando, e às vezes, e na maioria das vezes, Deus está falando, mas eu não estou atento. O meu foco está em toda e qualquer situação, menos no que Deus tem me transmitido. E por isso, toda semana é uma batalha, é uma luta, é uma guerra que é travada, porque Deus ele tem falado conosco, mas nós infelizmente não conseguimos ouvir. Nós estivemos sentados na última mesa de Cristo, no capítulo 12 de Lucas. Nós pudemos participar da última mesa do Senhor, no capítulo 12. Nessa mesma mesa nós aprendemos sobre angústia, cuidado, tentação e obediência. E na semana passada nós vimos o que as três cruzes elas têm para nos ensinar. Amados, se de setembro para cá você esteve de maneira presente ou de maneira virtual, Deus ele falou comigo e com você em cima de todas essas temáticas. A pergunta é: o que nós retivemos? A pergunta é: o que você reteve daquilo que Deus transmitiu para cada um de nós? O que você guardou sobre angústia, sobre cuidado? O que você aprendeu sobre a última mesa? O que nós fizemos quando ouvimos que não podemos parar de orar? Que Deus não nos abandonou, pelo contrário, existe um caráter de urgência que faz com que Ele esteja ao nosso lado, para que nós venhamos a alimentar pessoas que estão necessitadas. O que temos feito com todas essas informações que Deus tem transmitido para nós? Meus queridos, viver sobre a bênção de Deus é estar inteiramente ligado àquilo que Deus tem falado para nós. E eu lhe afirmo com toda a categoria, se nós não estamos retendo aquilo que Deus tem falado para nós, estamos perdendo tempo. Se nós não conseguimos ficar pelo menos acordados, enquanto se tem algo sendo transmitido, você está perdendo tempo. Você poderia estar em casa assistindo Fantástico, vendo a reprise do futebol, que é muito desejado. Semana passada nós tínhamos
muitos vibrando com a subida do esporte. E por vezes, a palavra que era para estar sendo guardada e retida nos nossos corações, não estava. Passou longe. Amados, pergunte-se a si, dentro desses meses de setembro até aqui, que foi trabalhado a palavra apenas, o evangelho apenas, letra por letra, apenas aquilo que Deus transmitiu, o que nós retemos. Perca tempo não. Não perca tempo. Deus, Ele conduz você até aqui, porque a misericórdia dEle é o fator de nós não sermos consumados. E todos os dias essas misericórdias, elas são novas. Todos os dias elas estão aí sendo recreditadas. O crédito acaba e aí é recreditado na nossa conta. Tudo aquilo que Deus transmite para nós. Então, nós chegamos a um momento em que marca o término do ministério terreno de Jesus. Nós chegamos a um momento em que cessa aqui na terra a trajetória física do nosso Senhor e Salvador. Porém, antes de Jesus subir ao céu, Ele deixa seus discípulos com uma bênção. Um gesto que marca a continuidade de sua obra na vida deles. Essa passagem nos desafia a viver abaixo da bênção de Cristo, assumindo uma postura de fé, alegria e obediência à sua vontade. Hoje nós vamos estar podendo aprender, guardar, reter em nossos corações, através de cada versículo, como viver abaixo da bênção de Jesus. E a primeira coisa que nós conseguimos identificar está logo no versículo de número 50, onde ele diz: então os levou para fora até Betânia, e levantando as mãos o abençoou. Para dia após dia estarmos vivendo debaixo da bênção de Deus, precisamos permitir ser guiados por Deus. Como viver sob a bênção de Deus? Primeiro, permita-se ser guiado por Ele. Permita-se ser guiado por Cristo. A todo momento, Jesus estava convidando os discípulos: vamos por aqui, vamos por ali, vamos fazer isso aqui, vamos fazer aquilo ali. Eu quero passar por aquele lugar, eu quero estar naquele ambiente. E por vezes eu já afirmei aqui que eu imagino que muitas dessas decisões eram difíceis de se cumprir. Quando Cristo decidiu passar por Samaria, e Ele disse que era necessário passar por aquele lugar, os discípulos talvez se questionaram. Imagine Samaria, com talvez a pior comunidade, no termo de índice de criminalidade e índice de drogas, que nós temos aqui na região metropolitana do Recife. Talvez ali, Joana Bezerra, Os Coelhos, Coque, V8, V9 ali em Olinda. Imagine nesse momento eu chegar para você e dizer: queridos, nós vamos ter que passar por aquela comunidade. E talvez você olhar e dizer: pastor, me desculpe, mas eu não vou não, viu? Eu não vou não. Eu disse: não, mas é necessário que a gente passe por lá. É necessário que a gente faça aquilo. É necessário que a gente viva aquilo. É necessário que a gente esteja atento àquilo. É necessário. E o discípulo talvez olhou e disse: Jesus está doido. Está sem comer, está sem dormir, está variando aí. A gente vai passar por ali? Vai.
E para vivermos debaixo da bênção de Cristo, eu necessito me permitir ser guiado por Ele. Sabe por quê, queridos? Porque Ele não vai pegar na tua mão, passar a mão na tua cabeça e dizer assim: oti, bibilozinho, meu Deus, venha por aqui. Não vai não, meu irmão. Ele não vai não. Ele vai dizer o caminho. Você segue se você quiser. Ele vai lhe dizer como é. Assim como ele disse lá atrás, no Êxodo. Assim quando ele reafirmou lá atrás com Josué: escolhe, pois, o que tu queres da vida. Eita, aí disseram assim: Moisés não pode escrever assim não. Aí ele fez: eita, então escreve aí agora o que eu vou dizer. Escolhe hoje a qual Deus tu queres servir. Se é o Deus dos amorreus, se é o Deus dos jebuseus, porque eu e minha casa serviremos ao Deus Todo-Poderoso. Aí dessa forma eu poderia escrever. Da forma que eu falei não poderia não. Escolhe o que você quer, meu irmão. O que é que você quer? Vai ficar quanto tempo em cima do muro? Para vivermos sob a bênção de Deus, não tem meio termo não. Ou eu vivo sobre a bênção de Deus, ou eu vivo o que o mundo me guia para viver. Muitos prazeres, muitos deleites, muitas coisas que fascinam os nossos olhos. É a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a concupiscência do espírito. É aquilo o que os meus olhos veem, é aquilo que a minha carne deseja, é aquilo que o meu espírito anseia. E isso, por vezes, tem levado a minha vida para cada dia mais distante do Pai. Amados, Jesus, ele guia os seus discípulos. O texto ele diz que ele os conduziu a Betânia. Betânia significava um lugar de comunhão, um lugar de aprendizado. Em seu último momento, Jesus ele faz questão de demonstrar a eles que ter amigos é bom. Como assim, pastor? Em Betânia estava uma família ao qual Jesus tinha muito apreço e muita estima. Alguém ao qual Jesus, ao terceiro dia de morto, foi até lá para ressuscitá-lo. Quem era essa pessoa? Lázaro, um grande amigo do nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus ele nos conduz à comunhão, à vida em comunhão com aqueles ao qual ele tem nos guiado. Mas para que eu possa viver essa bênção, eu tenho que me permitir estar em comunhão. Eu tenho que me permitir sentar à mesa com aqueles que o Senhor Jesus colocou na minha vida. Muitas vezes estamos aqui e ao final do culto tem uma oração, e depois da oração tem uma bênção, e ao término da bênção, o amado já está na porta, se esvaindo para ir-se embora. E a comunhão? Ah, mas eu não tenho amigos. Será que é porque Cristo não colocou amigos? Ou é porque eu não tenho prestado atenção naquilo que Deus tem guiado para mim? Queridos, permita ser guiado pelo Senhor. Viver sobre a bênção de Cristo começa com permitir que Ele conduza nossas vidas. A sua liderança é cheia de amor e propósito. Confie no direcionamento de Jesus. Não confie no meu direcionamento não. Porque de tudinho aqui eu sou o pior que tem. O pior que tem é esse que vos fala. Se não for o Espírito Santo de Deus guiando o leme do meu barco, ele só faz girar. Mas confie em Jesus. Confie em mim não. Mas em Cristo você pode confiar? Sim ou não? Então bora fazer? Bora fazer? O que é que ele tem transmitido ao seu coração? Por quais caminhos ele tem lhe guiado? E por quais caminhos você tem se desviado? Não, isso aqui eu quero. Eita, isso aqui eu não quero. Ah, isso aqui é bom. Isso aqui não é tão bom.
Amados, para vivermos sob a bênção de Deus, nós precisamos cada dia mais confiar no direcionamento de Jesus e nos permitir, é uma escolha sua, você faz se você quiser, e nos permitir ser guiado por Ele, mesmo e principalmente quando não entendermos. Mesmo e principalmente quando não entendermos. Porque quando nós estamos entendendo, é massa, é tranquilo, é de boa. Atravessar o Mar Vermelho a 5 quilômetros de distância da margem do mar, vendo ele aberto de banda a banda, era muito bom, era muito fácil. O pessoal ia sair nas carreiras, bora, e o mar está aberto. Mas atravessar o Mar Vermelho, chegando na margem, vendo ele fechado, e confiar em Deus, e ao chegar próximo, ver o milagre acontecer, isso é permitir ser guiado pela vontade do Pai. Isso é permitir ser guiado e estar debaixo da bênção de Deus. Então a primeira coisa, para que possamos viver sob a bênção do Senhor, é permitirmos ser guiados por Ele. A segunda também consta no versículo número 50, onde ele diz: enquanto os abençoava, apartou-se deles e foi levado aos céus. Queridos, eu preciso primeiro permitir ao Senhor me guiar. E segundo, eu preciso receber a bênção de Deus. Como assim, pastor? Como é que eu não vou receber a bênção de Deus? Quem aqui não quer receber a bênção de Deus? Levanta a mão. Quem não quer receber? É interessante, queridos, porque nós imaginamos que o conceito de bênção é algo material ou algo bom que Deus vai transmitir para a nossa vida. A bênção de Deus é um emprego. A bênção de Deus é uma cura. A bênção de Deus é um direcionamento. A bênção de Deus é alguma coisa que possa ser apalpável. Amados, a bênção de Deus está em eu ter o privilégio de continuar o ministério de Cristo aqui na terra. Sabe qual foi a maior bênção que Deus te deu? Foi a tua salvação. E a tua salvação, ela serve para que você, em gratidão, por gratidão, através da gratidão, você possa levar o amor de Cristo na prática, na vida de outra pessoa, para que esta também possa chegar a essa salvação. Esta bênção, temos recebido ou temos deixado passar? A bênção do dinheiro, a gente quer. A bênção da cura, a gente quer. A bênção da transformação, a gente quer. A bênção do milagre, a gente quer. Mas a bênção de trabalhar na agência chamada Cristo, nós descartamos. A bênção de levar o amor, a compreensão, o zelo, o cuidado, a fidelidade, o compromisso. Esta bênção, que é uma bênção fantástica, por vezes nós nos apartamos. A bênção de Jesus, ela reflete a continuidade da missão, a plenitude de sua obra redentora e o início de uma nova era para os discípulos e para toda a igreja. Jesus, quando abençoa os discípulos, ele não estava dizendo: vou te abençoar e aqui vai cair maravilhas sobre a tua vida. Não, ele, quando abençoa, ele diz: eu estou transmitindo para você agora a responsabilidade, assim como eu fiz, para que você também faça. A bênção de Deus sobre a nossa vida é estarmos trabalhando no mesmo ambiente que Cristo, é podermos fazer aquilo que Cristo também fez. E Ele mesmo disse que nós iríamos fazer coisas maiores do que Ele fez. E essas bênçãos, queridos, como elas estão
na nossa vida. Elas estão sendo apagadas, elas estão sendo ofuscadas, elas estão sendo cada dia mais deixadas de lado. Amado, receber a bênção de Cristo significa viver com a certeza de que Ele nos ama, nos protege, nos capacita, cuida de cada um de nós. Amado, você crê nisso? Você crê nisso? Tem certeza? Porque se nós tivermos certeza que Deus nos ama, que Deus cuida de nós, que Deus nos capacita, que Deus supre todas as nossas dificuldades, e por que não o servir com alegria, com intrepidez, com desejo, com vontade, com gana? Por quê? Se cremos que tendo o que comer e tendo o que vestir, devemos estar satisfeitos, por que não vivermos desta forma? Então, ou nós não confiamos, ou nós não cremos. Amados, abra o seu coração para receber a bênção verdadeira de Cristo. Temos aberto os nossos corações para toda e qualquer situação, talvez que venha nos dar prazer. Temos optado e escolhido por caminhos que nos agradam, que nos inflam, que nos dão proveito. E conseguimos ver algum ganho real naquilo. Mas nesse momento, abra o seu coração para receber a bênção de Cristo. A bênção que vai fazer com que você leve, talvez o que você não tem, mas aquilo que Deus vai te dar para abençoar outras vidas. Abra esse coração diariamente, lembrando que Ele está ao seu lado em todas as situações. Viva sob a bênção de Deus. Viva abaixo das bênçãos de Cristo. Primeiro, se permitindo ser guiado por Ele. Segundo, recebendo a bênção dEle. Por vezes eu fico imaginando quem somos. Se somos Jó ou se somos a mulher de Jó. Se temos olhado apenas para o agora, ou se dia após dia temos dito, recebi a bênção do Senhor, o bem do Senhor, e o mal, a dificuldade, o problema, aquilo que eu não quero fazer, aquilo que eu não desejo, eu não quero aceitar. Aí no mundo tem um ditado que diz que não é só vem a nós. É também o quê? Não é apenas vem a nós. Não é apenas só a mim. Não é apenas só o que eu quero. Não é apenas o que eu desejo. E sim o que Deus deseja. E sim o que Cristo deseja. E assim, por vezes, como a parábola do bom samaritano, temos passado de largo por aquilo que Ele quer. Dia 1º de dezembro de 2024. Podemos hoje fazer uma retrospectiva e olhar para trás. Olhar o que foi o ano de 2025 para Cristo em nossas vidas. Olhar para o ano de 2025 e ver o que foi Cristo nas nossas vidas. Será que nós temos algo para comemorar? Ou será que a luzinha amarela, ou talvez até a vermelha, esteja sendo aí piscada na nossa frente? Amados, permita-se ser guiado por Deus. Receba a bênção de Cristo. No versículo 52, nós vemos algo muito fascinante, onde diz: então eles, adorando-o, voltaram para Jerusalém,
tomados de grande alegria. Amados, para podermos viver sob a bênção de Deus, precisamos adorar a Ele com alegria e gratidão. Amados, mesmo diante da partida de Jesus, mesmo diante daquele momento de separação física de Jesus, os discípulos, eles reagiram com alegria, eles reagiram com adoração, eles confiaram nas promessas que Cristo tinha transmitido para cada um deles, e eles celebraram a vitória. Precisamos nos alegrar, precisamos ser gratos. Durante a semana, o quanto eu tenho sido grato, o quanto eu tenho parado, e olhar para dentro de mim e dizer: obrigado, Jesus. Obrigado. Mas pastor, a semana foi tensa. Obrigado, Jesus. Mas pastor, eu não consegui. Obrigado, Jesus. Foi tudo muito bom. Obrigado, Jesus. Adore a Deus e viva sob a bênção de Cristo. Os discípulos, eles não lamentaram, eles não murmuraram, eles não reclamaram. Todos ali estavam prontos a partir daquele momento morrer com alegria e gratidão. A partir daquele momento, todos estavam prontos e aptos a morrer com alegria. E foi assim que aconteceu. Cada discípulo teve uma morte trágica, a não ser João, na ilha de Patmos. Cada um deles teve o seu momento difícil, mas eles não lamentavam, eles não murmuravam, em tudo eles davam graça, porque essa era a vontade do Senhor. Em todos os momentos difíceis eles olhavam e conseguiam afirmar para si que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados para o seu propósito. Viver sob a bênção de Deus, estar abaixo da bênção de Deus, nos torna felizes, nos torna alegres, fazem com que nós consigamos olhar para o outro e um dia talvez se não está muito bom para nós e dizer: meu irmão, que Deus te abençoe, que tenha um bom dia. Olhar para o outro e dizer que Deus te cubra de graça e de misericórdia, mesmo estando destruídos. Mas se cremos que o nosso Redentor, Ele vive, nós sabemos que em determinado momento Ele vai se levantar. Se cremos que o nosso Redentor, Ele vive, em algum momento Ele vai se levantar. Precisamos adorar o Senhor com alegria e gratidão. Adorar a Deus não é um momento, é um estilo de vida. Eu não adoro ao Senhor quando o grupo de louvor canta e eu levanto a minha mão e eu me derramo, e eu me alegro, e eu fico aqui em êxtase. Isso é um momento seu, com aquilo que está sendo trabalhado. Adoração a Deus é um estilo de vida. É um estilo de vida que eu adoto. Adorar a Deus é como por vezes me dedicar piamente a controlar uma alimentação, a fazer exercício físico, a me dedicar a um esporte, a me dedicar ao estudo, a me dedicar à minha família. Adorar a Deus é um estilo de vida. E às vezes eu me pergunto, se hoje iniciasse no nosso país uma perseguição real, de fato e de direito, será que teriam motivos para nos prender? Será que alguém teria motivo para te prender por ser cristão? Será que durante a semana alguém pode olhar para você e dizer: de fato, esse é um cristão onde não há dolo, e ele eu vou trancafiar, eu vou guardar ele aqui, eu vou prendê-lo?
Ou por vezes olhariam para nós e dizer, não, esse aí é da casa. Quando às vezes passa um policial numa blitz, o cara diz, eu sou da casa. Cadê a massa? Pode passar. Todo troncho, carro devendo, moto devendo, tudo, o cara passa. Não, eu sou da casa. Será que hoje, se iniciasse uma perseguição, nós teríamos a adoração como um estilo de vida que faria com que nós viéssemos a ser presos? Meus amados, quando acusaram Pedro, no momento que prenderam Jesus, a primeira afirmação foi que eu vi ele andando com esse Jesus. A segunda afirmação foi, ele se parece, ele fala com esse Jesus. A terceira afirmação foi, ele é do mesmo lugar, da mesma região da Galileia que esse Jesus. Às vezes, dizemos que Pedro negou Jesus 3 vezes. Mas o estilo de vida de Pedro o condenava. Dizia que ele era de fato um cristão. Às vezes a nossa boca, ela não nega Jesus, mas o coração não tem nada dele. Porque vivemos do jeito que queremos. Vivemos da maneira que desejamos. Para que possamos viver sob a bênção de Deus, precisamos, primeiro, permitir ser guiados por Ele. Segundo, receber a bênção dEle. Em terceiro, adorar a Ele com alegria. Precisamos cultivar uma vida de adoração sincera, alegre e grata, mesmo em momentos de incerteza. Creia que Cristo reina soberanamente sobre a sua vida. Mesmo em momentos de incerteza, mesmo quando você não souber aquilo que está acontecendo, por que está acontecendo e como está acontecendo, creia. Creia que Ele continua a reinar sobre a sua vida. No versículo 53, a primeira parte, tem algo muito interessante que faz com que nós venhamos a viver sob a proteção de Deus. É quando o texto diz que estavam sempre no templo. E estavam sempre no templo. Amados, para que cada dia nós possamos viver sobre a bênção de Deus, devemos perseverar na presença do Senhor. Precisamos ter compromisso com a comunhão. Os discípulos não apenas adoravam individualmente, mas eles se dedicavam à comunhão no templo, de casa em casa, onde ali eles buscavam a presença de Deus e edificavam uns aos outros. Amado, carreira solo não combina com cristianismo. Carreira solo não combina com cristianismo. Cristianismo é viver em comunidade. Cristianismo é viver em comunhão. Cristianismo é estarmos juntos e misturados. Para que possamos viver sob a bênção de Deus, precisamos ter um compromisso com a comunhão. Teve um momento que chegou a família de Cristo e tentavam tirar ele daquele ambiente onde ele estava. E aí chegou alguém dizendo, olha, ali está a tua mãe, ali está o teu pai, ali está teus irmãos, ali está a tua parentela. E Jesus, ele diz, esta é a minha família. Eis os meus irmãos, eis as minhas mães, eis a minha família. Querido, você foi conduzido até aqui para ter uma comunidade de fé que caminha junto com cada um. Mas para que isso aconteça, eu preciso me permitir caminhar junto. Eu preciso passar um tempo a mais na minha comunidade. Eu preciso passar um tempo a mais com aqueles que convivem comigo em comunidade. Amados, perseverar na presença de Deus em comunidade nos fortalece.
Quanto mais você está junto de pessoas que agregam o mesmo sentimento de pertencer a Cristo, mais você se fortalece. Mais em dificuldades que talvez você cairia, você não cai mais. Hoje eu recebi uma surpresa, um presente, algo que eu não imaginaria. Fui participar de um evento onde estavam lá alguns amigos, mestres, pessoas renomadas na área da arte marcial brasileira, chamada capoeira. E quando eu cheguei lá, fui homenageado, me deram uma graduação, e eu sem treinar, sem fazer nada, pesado. E aí o mestre disse que quando nós estamos em atividade, algo que nos faria cair, nós conseguimos nos esquivar. Algo que por vezes faria com que eu viesse a cair, pelo treino, pela habilidade, por estar em atividade, faria com que eu me esquivasse. Mesmo assim, é a nossa vida em comunhão. A brasa dentro da churrasqueira, ela está bem forte, está bem acesa, está bem viva. Ela não olha se a carne está insossa, se está mal passada, se está bem passada. Ela está ali, viva. E quando o vento balança, a labareda sobe. Esta mesma brasa, fora da churrasqueira, ela permanece acesa por muito tempo? Mesmo assim, é a nossa vida em comunidade. Precisamos ter compromisso com a comunhão. Você não veio para cá só para bater o ponto, não. Não tem relógio de ponto ali naquela porta, não. Você chega, bate o ponto, cumpre aquilo que você tem que cumprir e puxa o carro. Não. Você veio para cá porque Deus conduziu você para ter comunhão com os santos. Deus trouxe você para cá para você conversar, para você tomar um café, para você comer uma bolacha, para você desacelerar, para você ouvir uma palavra de testemunho, talvez de alguém que também passou pela mesma situação e Deus os conduziu por caminhos diferentes. Não negligencie a comunhão com Deus e com a sua comunidade de fé. Não negligencie a comunhão com Deus e com a sua comunidade de fé. Pastor, mas a minha comunhão com Deus está top. E você aparece só no domingo? Tá não, meu irmão. Tá não. Se a sua comunhão com Deus está top, a sua comunhão com a sua comunidade também está top. Se a sua comunhão com Deus está top, a sua comunhão com a sua comunidade também está top. Porque uma está ligada à outra. Uma está ligada à outra. Não tem como eu conhecer a Deus que não vejo e desconhecer o meu irmão que eu vejo. Para estarmos debaixo da bênção do Senhor, precisamos desejar ser guiado por Ele, receber a bênção que Ele tem para cada um de nós, adorá-lo com alegria e gratidão, perseverar na presença dEle. E por último, louvar ao Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Louve a Deus continuamente. Amados, o louvor dos discípulos, ele não se limitava apenas ao templo, mas se tornou uma prática contínua
Eles reconheceram a bondade de Deus em sua vida. Louvar a Deus é muito mais que palavras numa canção. É estar de fato buscando colocar em prática a gratidão pela fidelidade de Deus. O quanto Deus tem sido fiel nas nossas vidas. Você já parou para imaginar, nesse ano de 2024, o quanto Deus foi fiel na tua vida? Pare para pensar nesse momento. Tenha a hombridade de pensar sobre isso. O que a fidelidade de Deus transmitiu para mim e para você nesse ano? Será que não tem nada que Deus foi fiel a você? Para que eu me torne infiel a Ele? Amados, louvar a Deus não é levantar a mão, decorar um hino, vir aqui para frente cantar, ou cantar daí da plateia. Louvar a Deus não é chegar aqui, pegar um texto bíblico e expor. Porque se isso não vier acompanhado de ações práticas, é vão. Tiago, ele afirma que a fé sem obras, ela é o quê? Ela é morta. Amados, faça do louvor uma constante na sua vida. Expresse a sua fé através de palavras, mas também através de escolhas que glorifiquem a Deus. De escolhas que glorifiquem a Deus. A nossa escolha, ela tem glorificado a Deus. As nossas escolhas têm feito com que eu esteja mais próximo de Deus. As nossas escolhas têm feito que eu seja mais fiel a Deus. As nossas opções têm me aproximado cada dia mais da minha comunidade de fé. Aquilo que eu tenho escolhido, porque sou eu que escolho, tem me deixado cada dia mais sob a bênção de Deus, ou distante da bênção que Ele tem para mim. Queridos, Lucas 24, do 50 ao 53, nos desafia a viver sob a bênção de Cristo, a permitir sermos guiados por Ele, a recebermos a sua bênção com fé, a adorá-lo com alegria e gratidão, perseverando na comunhão com Deus e com aqueles que Ele colocou na nossa vida, louvando a Ele de maneira contínua. Amados, hoje Jesus continua abençoando, guiando e chamando discípulos para uma vida de fé e compromisso com Ele. Cristo, Ele continua chamando, guiando, estimulando cada um de nós a vivermos sob a sua bênção. Será que nós estamos dispostos a viver isso que Deus tem para nós? E fazer da nossa vida um testemunho que glorifica a Deus? Pergunte a você nesse momento, se você quer esse compromisso. Pergunte-se a si, e não responda para ninguém. Se você deseja esse compromisso de viver sob a bênção de Jesus. Se você afirmar um sim, eu queria que nesse momento você fechasse seus olhos e curvasse sua cabeça e pudesse refletir e talvez ouvir essas palavras e repetir em seu coração. Se você está disposto a viver sobre a bênção e fazer a sua vida como um testemunho vivo da glória de Deus, afirme nesse momento: te amo, Deus. Obrigado por tua graça me alcançar. Obrigado por todos esses dias da minha vida, o Senhor não ter me abandonado.
O Senhor não ter falhado comigo, mesmo por vezes eu sendo infiel, o Senhor tem sido fiel sobre a minha vida. Ó Deus, nesse momento eu me coloco em tuas mãos. Eu me coloco em tuas mãos desde quando eu venho a me levantar. Eu me coloco sobre as tuas mãos até eu me deitar. E em todos esses momentos, eu irei cantar, eu irei viver a tua bondade. Que a tua bondade, o teu amor, a tua graça venha guiar a minha vida. Que eu permita-me ser guiado por ti. Que eu receba a tua bênção de maneira integral, sem ressalvas. Que eu possa, Pai, te adorar com alegria e gratidão, mesmo sem entender. Mesmo sem perceber aquilo que o Senhor tem para mim. Que eu venha perseverar na tua presença e em comunhão com os teus filhos. E que eu possa continuamente te louvar. Que essa oração, que essa afirmação, ela ecoe dentro das nossas vidas. Que possamos afirmar que a bondade de Deus vai nos guiar. Que possamos nos render a Ele. Entregar todo o nosso ser. Porque Ele é bom. E a sua fidelidade dura para sempre. Que toda a nossa vida seja a expressão desse louvor. Que toda a nossa vida possamos ser guiados por essa bondade. Que em toda a nossa vida possamos relembrar a fidelidade de Deus para cada um de nós. E em gratidão, por gratidão, pela gratidão, nós seremos fiéis a Ele. Porque Ele é digno de honra, Ele é digno de glória e Ele é digno de louvor. Ó Pai, muito obrigado. Muito obrigado pelas oportunidades que o Senhor concede a cada um de nós, Pai. Obrigado pela oportunidade de hoje, que o Senhor transmitiu aos nossos corações a necessidade de estarmos sendo guiados por Ti. A urgência de recebermos a Tua bênção, Te adorando com alegria. Ó Pai, obrigado pelo privilégio de demonstrar a cada um de nós que precisamos viver em comunidade, colocando o Teu amor na prática, através do nosso estilo de vida, através dos louvores que saem das nossas expressões diárias. Obrigado, Senhor, porque o Senhor é bom. És fiel em todo o tempo. E cada um dos seus filhos sinta-se impactado, inquietado, a refletir toda a sua trajetória até esse momento. E que à luz do Teu Santo Espírito, se Ele julgar que até aqui está tudo bem, que Ele prossiga. Mas se Ele julgar que até aqui temos andado por caminhos diferentes, e assim como os discípulos que estavam indo a caminhos da cidade de Emaús, o Senhor possa se encontrar com cada um, e que juntos possamos retornar a Jerusalém, dando glórias e graças ao Senhor. Obrigado, Pai, pela semana que o Senhor concedeu a cada um dos Teus filhos, os livramentos que vimos, e principalmente aqueles que não vimos, Pai. Nos dá uma semana de paz, e que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus, que as consolações, o revestimento de poder e a ousadia do Espírito Santo esteja sendo derramado
sobre a vida de cada um dos teus filhos, tanto aquele que está aqui, quanto muitos outros espalhados por toda a face da terra. E que o teu santo povo possa dizer amém. Sente-se, faça a sua oração silenciosa e tenha uma semana de paz, em nome de Jesus.